Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Hoje, 7 de setembro, Dia da Pátria. Queremos, nesse momento, rezar por todos nós, brasileiros e brasileiras. Queremos também trazer presente todas as pessoas que, nesse dia de hoje, se encontram tristes, se encontram também desempregadas, né? Infelizmente, o nosso país é um país de que ainda tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando necessidade, passando fome. Queremos trazer presente todas essas pessoas. Queremos rezar também pelas pessoas que pediram, que confiam plenamente em nossas orações. Queremos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, pelo Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, a Maria Luísa, a Lara, Manuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Santana, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e família, Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, Seu Francisco, Vera Lúcia Mororó, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 de setembro, mês de setembro, é o mês da Bíblia, por isso nós vamos pegar agora a nossa Bíblia para proclamar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Lucas 6, versículo 20 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Felizes, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, Jesus olhou para nós e disse, felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês, que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também
elogiar os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho começa dizendo, né? Jesus diz, feliz são vocês, olha só. E aí ele vai repetir, feliz são vocês, os pobres, feliz são vocês que agora têm fome, feliz são vocês que choram, feliz são vocês que são perseguidos, que são odiados por serem meus seguidores. Jesus está dizendo isso, por serem meus seguidores. E depois ele vai mudar totalmente o tom de voz, né? Ele vai mudar, ele vai dizer agora, ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, né? Vocês irão passar fome. Parece que há uma inversão ali das coisas, né? Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e vão se lamentar. Ai de vocês quando todos elogiarem vocês. Porque também os antepassados dessas pessoas elogiaram os falsos profetas. Meu irmão e minha irmã. É interessante esse evangelho de hoje, que Jesus aqui são as bem-aventuranças que estão aqui em Lucas, porque elas também se encontram lá em Mateus. E aqui só a diferença é que Jesus aqui está na planície. Mateus, ele proclama da montanha, ele está na montanha. E a gente já viu que a montanha é o lugar de encontro com Deus. E ali Jesus, em Mateus, Jesus está na montanha. Aqui Jesus está na planície, aqui em Lucas. Jesus está no meio dos pobres, no meio dos desprovidos, no meio dos excluídos. E aí ele vai proclamar, né? Felicidade e ao mesmo tempo infelicidade. A primeira parte é felicidade e a segunda parte de infelicidade para aqueles que têm tudo, mas que não conseguem compartilhar. É bom lembrar que o problema aqui não é porque não está no rico que tem tudo, mas no rico que não sabe compartilhar, que não sabe partilhar, que vê o pobre morrendo de fome e fica esbanjando, jogando comida jogando comida no lixo. Aqui está o grande pecado. Então no Evangelho Jesus proclama, né, que algumas pessoas são felizes, mas também proclama que as pessoas que praticam a opressão são malditas, ou seja, são infelizes. Então, é um texto de anúncio e, ao mesmo tempo, de denúncia. Todos nós somos chamados a ser profetas, a ser profetisas. E nós sabemos, né, que o profeta é aquele que denuncia, que anuncia a boa nova, mas denuncia as injustiças, senão não será profeta. Porque é muito fácil anunciar, né, a boa nova, as alegrias e tudo isso, mas é muito difícil denunciar aquilo que maltrata a vida, né? Por quê? Porque com certeza haverá perseguição. Haverá perseguição. Então Jesus, ele é um grande conhecedor da desigualdade social da sua época. Jesus não era um religioso alienado, que não conhecia nada. Porque às vezes a gente se comporta assim, né? Eu rezo todos os dias, rezo muito, participo de tudo, mas eu desconheço, né, a minha realidade. Eu não conheço a minha realidade. Então, se alguém pergunta, tem algum pobre? E às vezes eu ainda sou capaz de dizer que não tem pobre no país, que está todo mundo vivendo as mil maravilhas, que está todo mundo bem, que todo mundo tem comida com fartura na sua mesa. É uma pessoa que desconhece a realidade. E é interessante lembrar que Jesus não desconhecia, ele conhecia muito bem a desigualdade social da sua época. Ou seja, a divisão entre ricos e pobres ocasionava alegria para uns e tristeza para outros. Então Jesus proclama feliz os sofredores da sua época, né? Aqueles e aquelas que os sistemas políticos e religiosos da época tornavam as pessoas infelizes. Então Jesus proclama uma felicidade em Deus. É interessante aqui porque aqui tem muita esperança. Jesus vai proclamar uma felicidade em Deus. E aqui
gente, os pobres, se os pobres não tinham acesso aos bens materiais, né? Aqui em Deus os pobres são felizes. E aqui vem a lista, né? Os pobres, os famintos, os que choram, os que são odiados e perseguidos. Então Jesus sabia que esse pessoal excluído, esse pessoal era mais aberto para acolher a proposta, a proposta de salvação de Deus, anunciada pelo próprio Jesus de Nazaré. Jesus sabia. E nós sabemos hoje também que a gente, né, basta a gente olhar para os nossos espaços religiosos, para as nossas pastorais, quem é que está ali participando? Não, com certeza não são as pessoas mais ricas do mundo, né? Geralmente são pessoas mais simples, que tira tempo, que consegue tirar tempo para ajudar na comunidade. É a Dona Maria, né, que é pobre, que não tem, né? Aquela senhora aposentada que está ali ajudando o tempo todo na comunidade. É muito difícil você ver alguém que tem um poder aquisitivo muito alto ter tempo para participar. Não estou falando para participar das missas, mas para ajudar na comunidade, para fazer a visita ao doente, ao idoso, né? Para cuidar das crianças, dos jovens, dos adolescentes na catequese e assim por diante. Então, meu irmão e minha irmã, as bem-aventuranças vêm acompanhada, né, também de felicidade para uns e de infelicidade para outros, né? Porque quando Jesus diz que os pobres quando que os pobres são felizes, ao mesmo tempo ele vai dizer que aqueles que são agarrados, e aqui vem a questão muito do apego, gente, do apego. Eu posso ser apegado, inclusive, a ideias. Não precisa ter muito dinheiro para ser apegado. Eu posso ser apegado a pessoas, a lugares, a ideias, minhas próprias ideias. Então, aqui o grande problema é justamente o apego. Então, tem pessoas que têm muitos bens materiais, mas são capazes, mas não são apegados, são capazes de ajudar na comunidade, ajudar as pessoas. E tem outras pessoas que não têm muito, mas que são super apegadas, inclusive a pessoas. E aqui Deus não aguenta isso, né? Nós devemos ser única e exclusivamente apegados a Deus, à proposta de Jesus Cristo, a proposta de vida, o projeto do reino de Deus. Então que o Senhor, nesse dia de hoje, dia da pátria, 7 de setembro, que Ele nos conceda a graça, né, de olharmos bastante, de rezarmos, sobretudo olhando, né, para esse evangelho, e olhar, né, de que lado eu estou. Eu estou do lado dos pobres ou do lado dos poderosos. Jesus olha para mim e diz, feliz é você. Ou Jesus diz para mim, ai de você. É bom para a gente rezar um pouquinho sobre isso, né? É bom a gente retomar esse evangelho. E ser muito sincero. Ser muito sincero, sincera. Olhando para esse evangelho, Jesus diz para ti, feliz você ou ai de você. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.